Cerca de 1 hora depois, as coisas tomaram um novo rumo. Jeff ouviu os estalos de 2 portas de carro fechando, quase em uníssono, e então ouviu o motor ligar. Ele deixou cair o controle do jogo e olhou para fora da janela do quarto de Randy, bem a tempo de ver sua mãe e a mãe de Randy saindo da garagem. "As nossas mães estão indo embora", disse Jeff. "Ah, já era hora. Eu achei que a minha mãe acabaria por convencer a sua mãe a ir às compras, ou tomar café ou algo assim." Jeff ouviu Randy pausar o jogo. "Ei, Jeff, vamos lá embaixo, eu quero te mostrar umas coisas legais." Randy convidou, e Jeff seguiu. Randy levou Jeff para a garagem. Estava quente lá dentro, com a porta principal fechada. A garagem estava bem guardada, porém, e Jeff observou pilhas de revistas debaixo de um banco de trabalho, bem como ferramentas e vários outros itens empilhados em cima. Parado na pequena garagem, com o calor do final do verão se prolongando, Jeff começou a se sentir um pouco desconfortável. Apesar do fato de que ele e Randy pareciam se relacionar bem nas últimas horas, Jeff não podia ignorar a sensação de que as coisas eram diferentes agora que os adultos tinham ido embora. "O que você queria me mostrar?" Jeff perguntou. "Espera, deixa eu pegar", respondeu Randy, movendo as revistas para fora para revelar uma pequena caixa vermelha. Jeff viu Randy remover a caixa e abri-la. "Olha só, é a arma do meu pai", anunciou Randy e acenou com aquela coisa vermelha de metal. "Oh, toma cuidado com isso", Jeff gritou, mais de choque do que preocupação real. "É maneiro, cara. Não seja um covarde, nem sequer tá carregada", disse Randy. No entanto, Jeff assistiu enquanto ele pescava um dos sinalizadores de um compartimento traseiro. Randy, então, continuou a mexer com a arma de sinalizador, abrindo o tambor e carregando uma munição. "Agora tá carregada", anunciou. "Meu pai me mostrou como usar isso no ano passado quando saímos de barco. Às vezes eu levo para os fundos e atiro sinalizadores nas árvores. Mas talvez, dessa vez eu não precise de uma árvore." A mudança na voz e comportamento do Randy era impossível de ignorar. "Tá bem legal a sua arma. Vamos voltar para casa. Tá muito calor aqui fora. Além disso, eu tô ficando com fome. O que você tem para comer?" No entanto, quando Jeff se virou para andar pela pequena porta que leva de volta para casa, seu caminho foi subitamente bloqueado por 2 rostos mais familiares. "Onde você vai, Jeff?" o garoto gordo, Troy, disse enquanto ele e Keith entravam na garagem. "Vocês demoraram demais. Eu tive que aturar esse viadinho o dia todo." Randy gritou. Uma alegria perversa estava presente em suas palavras. "Desculpa, Randy, mas o idiota do Keith teve que cortar a grama do jardim da frente antes do pai dele deixar ele sair", disse Troy, com um tom assustado em sua voz. "Mas tá tudo bem, a gente tá aqui agora", disse Keith. "Que merda é essa? O que tá acontecendo?" Jeff perguntou, olhando para Randy. Ele notou que Randy ainda tinha a arma nas mãos. "Eu vou te dizer o que tá acontecendo, Jeff. Você vai pedir desculpas ao Keith e ao Troy pelo que você fez. Você deu um soco neles e depois fugiu. Você nem teve coragem de lutar contra eles como um homem. Então agora, você vai pagar o que deve." "Olha, eu não vou brigar com você, tá? Eu cansei dessa merda", respondeu Jeff, enquanto olhava pelo quarto em busca de uma saída. "Ah, você tá certo sobre isso. Você não vai brigar. Você vai ficar aí e deixar meus garotos entrarem. Então, eu vou ter a minha parte. E quando isso acabar, você sai da minha casa. Eu vou dizer à minha mãe que você ficou doente e caminhou de volta para sua casa. E depois disso, se você encontrar com a gente de novo, é melhor você andar pro outro lado. Eu não vou ficar aqui e apanhar de você ou seus amigos, então só me deixa logo pra casa, que tal isso? Eu vou dizer à minha mãe que estamos bem e todos ganham, certo?" Jeff perguntou. Randy, então, levantou o sinalizador em direção a Jeff. "Não, você fica, porra! Você fica e aguenta o que você pediu." Jeff sentiu novamente aquela matéria escura e doentia que o cercava. Ele sabia agora. Era o paraíso. Em sua mente, ele pensou que iria afundar nela, nadar e engoli-la por inteiro. Ele olhou em volta e o sentimento cresceu. Ele viu Randy parado ali, segurando a arma. Em suas mãos, porém, ele tremia, e o cão não estava puxado. Jeff
sabia que Randy não tinha intenção de atirar. Ele olhou para Keith, magro e choroso, uma criança nascida para seguir. Caminhou até ele. Troy, gordo e suado, respirando pesado por causa da caminhada. E é claro que, no meio de tudo isso, o próprio Jeff. Ele sentiu o prazer começar a se misturar com a raiva, formando a amálgama perfeita. Ele tentou evitar isso, mas ele sabia que só podia ceder. No entanto, quando foi colocado tão perto, quando a promessa daquela doçura, o sabor mais doce estava a apenas a 1 centímetro de distância, Jeff descobriu que não podia resistir a isso mais do que um navio poderia resistir a um tufão no oceano. Jeff começou a sorrir. Por que você tá rindo pra mim? Você é gay? Tá apaixonada por mim? Randy perguntou, e havia um leve tom nervoso em sua voz. Eu tô rindo? Eu nem percebi. Acho que é porque eu tô me divertindo muito, anunciou Jeff, e de repente se lançou em direção ao garoto despreparado segurando a pistola de sinalizador. Jeff atingiu Randy uma vez no nariz. Os braços de Randy caíram, mas ele manteve a arma na mão. Jeff, sem nem precisar olhar, percebeu que Troy e Keith deram um passo para trás, em vez de avançar como deveriam. Jeff deu outro golpe forte na boca de Randy, fazendo com que o menino caísse no chão. Jeff agora voltava sua atenção para Troy e Keith, os dois garotos durões que ainda não tinham feito nada em sua direção. Troy deu um passo para trás e tropeçou na pilha de revistas que Randy havia movido mais cedo. Jeff aproveitou a oportunidade e deu um passo à frente, mais uma vez chocando seu punho contra a barriga redonda de Troy. Troy tentou ficar de pé, mas os socos de Jeff, combinados com o tropeço, fizeram ele cair para trás, aterrissando com força e batendo a cabeça no chão de concreto da garagem. Keith estava tentando recuar. No entanto, Jeff estava parado entre ele e a única saída, já que a porta da garagem estava fechada. Jeff deu 2 passos rápidos em direção ao garoto magrelo e sentiu uma alegria intensa ao ver Keith cambaleando para trás, batendo as costas na parede. Essa mistura perfeita de prazer, controle e raiva se uniram. Jeff sentiu como se estivesse flutuando acima de tudo. Em algum lugar, em sua mente, ele sabia que haveria um inferno para pagar por isso. Mas naquele exato momento, ele não poderia se importar menos. Ele não se importava com Liu, não se importava em ser preso e não se importava se seu pai fosse demitido. Tudo o que importava, naquela fração de tempo, era machucar Keith. Keith tentou fugir, esperando passar pelo pequeno espaço entre Jeff e a porta. No entanto, Jeff o acertou, a mão direita dura em seu rosto, fazendo com que Keith cambaleasse para trás novamente. Jeff podia ver que seus joelhos estavam cedendo e aproveitou ao máximo. Ele se moveu, prendendo Keith na parede, e começou a desferir golpe após golpe na barriga do garoto magro. Os olhos de Keith ficaram grandes como 2 pires. Uma vez satisfeito, Jeff deu um passo para trás e observou com alegria demoníaca Keith deslizar lentamente pela parede, ofegante. Randy se levantou, mas parecia não ter ideia do que fazer. Nós terminamos agora, Randy? Estamos bem? Ou você e seus amigos precisam de mais? Jeff zombou. Não, chega. E vocês, idiotas? Perguntou Jeff. Foi ideia do Randy. Keith disse fracamente. Troy concordou. Sim, cara, a gente não queria isso. O debate poderia ter continuado, mas o som de um carro retornando quebrou a tensão. Ah, merda, minha mãe tá voltando. Randy gritou, a sua voz falhando de uma forma bem-humorada. Parecia que o cara anteriormente durão tinha quase encolhido de volta para uma criança assustada. Então, vamos apenas dizer que estávamos todos juntos, respondeu Keith. Não, a porra da arma sinalizadora. Se ela descobrir que eu mexi com ela, eu tô ferrado. Então coloca de volta, Jeff sugeriu. Essa sensação de raiva estava desaparecendo novamente e ele sentiu o controle retornando. Sim, pega as revistas, por favor. Randy implorou. Jeff descobriu que gostava muito daquele tom, daquela mentalidade de cachorro implorando. Jeff não estava prestando atenção em Randy. Ele estava no chão, recolhendo calmamente as revistas. Ele realmente não se importava se Randy tivesse problemas ou não. No entanto, se sua mãe voltasse e encontrasse problemas, ele temia que Liu não pudesse voltar para casa como prometido. Todo o resto aconteceu em um flash, literal e figurativamente.
Randy, agora em pânico com o problema que teria se fosse pego brincando com uma pistola sinalizadora, começou a suar. Enquanto suas mãos agarravam freneticamente a arma, seus polegares empurravam o martelo para trás. Sem querer, ele nem percebeu que a arma estava engatilhada. Ele já estava virando em suas mãos, tentando desarmá-la rapidamente. Ele então ouviu o som de chaves na porta da frente. Ele sabia que tinha apenas alguns segundos agora para esconder isso. Todo o resto aconteceu praticamente em câmera lenta. A arma escorregou das mãos suadas de Randy quando ele tentou girá-la mais uma vez. Ele a viu cair no chão, parecendo flutuar em vez de cair. Jeff, ocupado empilhando as revistas, só teve tempo de registrar o suspiro chocado de Randy. Ele se virou para olhar na direção do menino, bem a tempo de ver o sinalizador vermelho brilhante cair no chão. A arma disparou, lançando uma bola de fogo em alta velocidade diretamente no rosto de Jeff. Jeff sentiu a onda de calor e dor rasgar o lado esquerdo de seu rosto. Após o registro inicial da agonia, não havia mais pensamento. Jeff começou a gritar, agarrando o lado esquerdo do rosto e rolando no chão. Por um tempo, ele esqueceu tudo, enquanto era mergulhado naquela cauda escura e rica mais uma vez. A raiva quase servindo para entorpecer a dor. Quando ele finalmente chegou a um nível estável de alerta, percebeu que estava em um quarto de hospital. Metade de seu rosto estava enfaixado, ele sabia disso. Ele queria abrir os olhos e falar, deixar sua família saber que ele estava acordado, mas as drogas ainda estavam firmes. Ele estava acordado, mas ainda não funcionando. Ele podia ouvir várias vozes familiares, entretanto. "Ele vai ficar bem, doutor?" A mãe de Jeff perguntou. "Ah, sim, senhora. O seu filho vai ficar bem. No entanto, ele terá um longo caminho para a recuperação e vai precisar total do seu apoio. O sinalizador atingiu seu rosto e causou queimaduras de 3º grau em todo o lado esquerdo. E o olho tá muito ruim?" O pai de Jeff perguntou. "Olha, é difícil dizer nesse momento. Ele vai precisar ver um optometrista para uma revisão mais aprofundada, mas o dano parece bastante grave." "E o rosto dele? O rosto dele?" A mãe de Jeff perguntou, parecendo profundamente preocupada. "Bem, conseguimos limpar e tratar a lesão a tempo, então você não precisa se preocupar com infecção ou qualquer coisa desse tipo. Vamos querer que ele tome antibióticos por um tempo, e ele precisará limpar a ferida e fazer curativos regularmente. Mas no geral, o seu filho teve muita sorte. Os danos poderiam ter sido mais graves." "Doutor," sua mãe começou novamente. "E se houver danos permanentes, o que fazemos sobre isso?" "Bom, como eu disse, um optometrista terá que examinar o olho." Shelley Woods interrompeu o médico, parecendo mais agitada do que antes. "Você não está ouvindo. Não o olho. O rosto dele. O que fazemos para corrigir o rosto dele?" Ela exigiu. "Bom, senhora, tratamos o rosto dele. Como eu disse, não deve haver risco de infecção enquanto você..." Ela o cortou novamente. "Não a infecção, a aparência dele. O que podemos fazer sobre isso?" "Senhora Woods, isso é a menor das preocupações nesse momento. Uma vez que ele esteja curado e de pé, vocês podem explorar as alternativas de cirurgia plástica para reparar alguns dos danos, mas honestamente, agora não podemos gastar energia com a aparência dele. O importante é que seu filho esteja saudável e estável. Ele pode esperar estar de volta em casa alguns dias, talvez mais cedo." O pai de Jeff falou novamente. "Ok, obrigado, doutor. Podemos ter algum tempo sozinhos, por favor? A minha esposa e eu precisamos conversar." "Claro", respondeu o médico. "Liu, por que você não desce até o refeitório do hospital e faz um lanche?" Matt Woods sugeriu. "Mas eu quero estar aqui, caso o Jeff acorde." Liu respondeu. "Liu, eles nos disseram que Jeff está fortemente medicado. Eles não esperam que ele acorde a qualquer momento essa noite. Então, só vai, tá? E se ele aparecer, nós chamamos você." Matt respondeu. Jeff ouviu a porta abrir e fechar quando Liu saiu. Seus pais soltaram um suspiro longo e trêmulo, mas Jeff estava começando a acreditar que não era um suspiro de alívio, mas sim de estresse. "Nós vamos ter que trancá-lo em casa agora, Matt. Exatamente isso que vai ser. Vamos ter que mantê-lo em casa." Ele ouviu sua mãe reclamar, sua voz soando frenética. "O quê?"
Quero dizer, ele provavelmente não vai ir para a escola por agora, mas duvido que ele perca um ano inteiro. Seu pai respondeu, tentando manter uma voz mais calma. Eu não tô falando sobre isso, Matt. Eu não tô preocupada com ele perdendo uma semana ou duas de escola. Quero dizer, o rosto dele, Matt. Você ouviu o que o médico disse? O rosto dele vai ficar desfigurado. Shelia argumentou de volta. Ainda não sabemos a extensão total do dano, Shelia. Pode ser menor, pode curar. E você ouviu o que ele disse? A cirurgia plástica pode ser uma opção a tempo. A tempo? Que tipo de tempo? 1 ano? 2 anos? E enquanto isso, as pessoas vão ver ele assim e vão falar. É isso que você quer? Ele vai ser a aberração do bairro. Você acha que alguém vai querer ter ele perto dos próprios filhos? Jeff estava ouvindo tudo isso, deixando as palavras descerem lentamente. Conforme sua mente absorvia as palavras, ele sentia que a raiva voltava. Doentia, enorme, sombria. Aquele xarope de emoção crua e primitiva. Ele queria gritar com a mãe, dizer para calar a boca que era ele que estava ali ainda. Metade do rosto queimado, cego de um olho. Tudo graças a ela forçá-lo a ir até a casa do Randy. Ele queria perguntar por que ela foi embora. Por que ela saiu para ir às compras, ou fazer as unhas, ou o que quer que fosse que ela fez. Ele queria saber por que ela o deixaria sozinho com uma criança que poucos dias antes tentou espancar ele e seu irmão. Ele queria saber como ela poderia se importar mais com sua aparência do que com o fato de que ele estava deitado em uma cama de hospital. No entanto, ainda havia muito mais que ele precisava saber também.